Remi Factos, hoje estamos a desfrutar da divisão político-administrativa, pois embora que há ainda céticos disso, mas é uma realidade e contra factos não existem argumentos. Isso para nós é benéfico. Dizer que está de parabéns, Remi Factos, continue a produzir matéria do gênero e nós também estaremos em altura de responder naquilo que é da nossa capacidade e do que não é da nossa capacidade. Como sempre já vos confiei. Exatamente. Confiando, exatamente. Né? Então é uma alegria de cá estar. Todos nós estamos de parabéns, saímos a ganhar. Remi Factos, só para dizer que és uma diferença a nível da província do Mochico Leste, obrigado, a nível da região do Leste, és uma diferença. E continue com isto. Vamos para frente. Mas graças a vocês, porque sem vocês também não há Remi Factos. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, sociólogo Anastâncio Gitaculo, assim também o economista Gedeon Sengua. Obrigado. Falar de transformação, que após a independência, as transformações sociais e não só, que o país vem vivenciando. A princípio, porque estamos a falar mesmo da independência desde a data de 1975. A princípio, antes de 1975, temos a data de 1961, que a nível de África identifica-se como a data das independências, da independência de África. E renasce nesse momento os movimentos sociais, movimentos esses que a posterior hoje tornaram-se movimentos políticos, movimentos esses que cultivaram um sentimento ao próprio cidadão angolano, ao próprio angolano, de defender uma causa justa que hoje temos como benefício deste país, que é Angola, uma Angola livre. No entanto, as transformações a princípio, após dessa unificação de todos os angolanos ser de alguma forma vilipendiada por parte de quem tinha um certo interesse este que feriu com os princípios coletivos. Agora surge aqui uma das grandes transformações, que é o quê? É a conquista de um Estado. Ou seja, para que exista um Estado, era necessário que tivéssemos um governo. E por se tratar desse desafio... Resta-me, na verdade, agradecer porque foi um aprendizado maior com o meu homólogo, graças ao seu insulto positivo. Obrigado. Graças a ti que nos trouxe aqui, a gente pôde aprender bastante. Que herança Angola recebeu no momento da independência em 1975? Exato, continuar, Remi Factos, é uma alegria quando estamos aqui no teu programa, porque nos sentimos em casa. De igual modo, verdade. Olha, bem-vindos ao canal do Remi Factos. Vocês sabem que eu tenho sempre convidados totalmente especiais e hoje não é diferente, porque hoje a minha conversa estarei com dois ícones tão importantes, não só do canal do Remi Factos, mas também esses ícones são totalmente importantes a nível do país, província, em particular a nova província do Mochico Leste. Eu estou aqui a falar do sociólogo Anastâncio Gitaculo, assim também do economista Gedeon Sengua. Lembrando também que não é pela primeira vez que os dois passam no canal do Remi Factos, mas o economista, esta será a terceira vez, se não tiver em erro, e o sociólogo, esta será a segunda vez. Eu sou muito fã desses dois manos, estes manos são totalmente inteligentes e são esses ícones que eu mais confio no meu canal, ok? São pessoas que estão sempre preparados, sempre que eu lhes fizer o convite. Eu estou a falar desses dois ícones a nível do país. Mano Anastâncio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Remi Factos, muito obrigado. Sim. Pela forma como foi fazendo a sua introdução daquilo que é o canal Remi Factos. Obrigado. E para nós é um privilégio e uma honra de cá estar. Só para ressalvar, pois embora que o tratamento é adequado, mas nós é que somos honrados por este privilégio. Obrigado. Então estamos aqui para dar o nosso contributo. Desde já saudar os nossos telespectadores que nos acompanham nesse instante, não importando porque via que eles nos acompanham, e de felicitar o meu homólogo também, economista, Gedeon Sengua, o nosso companheiro de carreira,
Então estamos aqui, privilegiado nosso, muito obrigado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Gedeão Sengua, mano, mais uma vez aqui em casa, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Remifactos, mano. Certo, muito obrigado de antemão pelo convite novamente lançado. Estou aqui, na verdade, pela terceira vez. É um privilégio, reitero as palavras que o Dr. Anastácio acabou de dizer, de que somos honrados, apesar de termos o que temos, mas sermos convidados para este momento é um privilégio enorme, é uma gratificação. Nós estamos bastante gratos e, na mesma, também estender um forte abraço a todos que nos acompanham do outro lado, como também ao meu companheiro, que não somente aqui, mas durante a formação e a vida profissional sempre estamos juntos. É uma história menos comum. Então, estou bastante feliz por estar ao seu lado, Dr. Anastácio. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Muito bom. Para mim. Oh, então, no momento de formação, estiveram sempre juntos? A gente... Quase que as turmas eram vizinhas. Coisinha. Ok. Foi no mesmo ano que vocês ingressaram à universidade? Exato. Terminamos da mesma fase. Sim. Ok. Olha, fico muito feliz, é mesmo de coração, não é por questões de emoção, mas eu falo isso de coração, eu fico muito feliz pela vossa presença e pela capacidades que vocês têm de abordar de diversos assuntos. Então, me sinto muito honrado por ter vocês próximo de mim, certo? Grato. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos avançar com o nosso assunto. Sim, sim. Ok. E para quem nos acompanha, Angola em geral celebrou, ou então está celebrando 50 anos de independência. Por isso, eu quero perceber, tanto no sociólogo Anastácio Gitaculo, assim também como no economista Gedeão Sengua, que impacto tem, né, a independência em termos, ou seja, quando nós falamos da economia, ou então se quisermos enquadrar a independência dentro da sociologia. Então vou ouvir deles porque eu conheço, eles são totalmente bons na matéria e aí eu sei que não necessariamente eles estarem preparados, porque já andam preparados, eu confio muito neles. Começo já com o sociólogo. Mano Gitaculo, será que quando falamos da independência cria um impacto na juventude, principalmente na camada mais jovem? Não só a camada juvenil, mas sim trata-se de uma situação transversal. Ok. Mas a princípio foram jovens ávidos de sentimento de pertença, de patriotismo, que deram os primeiros passos daquela que é a independência que hoje desfrutamos. A priori dizer que trata-se de um marco histórico, tal como mencionou, evento este que até hoje persiste naquilo que é a memória dos angolanos, naquilo que é a consciência dos próprios angolanos. E um deles sou eu e todos nós estamos aqui, somos resultados desta independência. No entanto, fruto daquilo que é a dinâmica da própria sociedade, como sabe, falar de independência de Angola, na verdade, o impacto que se fala trata-se dos resultados que essa independência tem hoje na vida dos angolanos. E temos que olhar naquilo que também é o passado, o que significa que houve pessoas, houve homens capazes que deram o seu melhor para que essa independência que hoje estamos aqui a mencionar seja efetiva. Então, impacto como tal, sim, tem impacto, só que o impacto ele depende muito de quem o faz sentir, ou então de quem representa essa responsabilidade para que o impacto seja, na verdade, positivo ou negativo. Para a juventude, sim, há o impacto hoje, porque acredito assim que vai decorrendo este evento ou este encontro, as perguntas poderão fluir de uma forma... Sim. Exato. Então o impacto positivo existe, mas como também impactos negativos naquilo que é o passado do evento também existiram. Ok, mas qual é a imagem que nós devemos passar aos nossos jovens de acordo à independência nacional de Angola? A princípio nós temos que ter o sentimento de pertença. Quando nós nos sentimos que somos angolanos, temos sobre a nossa veia
aqueles que são os princípios de pertença, não obstante de termos essas diferenças, onde, como bem sabe que Angola é um país multicultural e depois naquilo que é o seu sistema social, é um país multipartidário também. Pois embora vivenciarmos essas vicissitudes ou essas diferenças, mas o primordial ou o fundamental a todos os jovens é que nós devemos construir esse sentimento de pertença, esse amor ao país, a identidade cultural e não só que cada um de nós carrega para o bem do país. Possivelmente não é muito distante da pergunta que eu fiz no sociólogo. Sim. Mas eu queria perceber se a divisão política administrativa também é o fruto da independência nacional. Certo, muito obrigado. Começar a dizer que independência é um estado de liberdade de um povo. Então, essa liberdade é expressa pela capacidade e autonomia de pensamento e de decisão que um determinado povo tem. Antigamente, Angola era tida como província ultramarina. Era uma província da potência colonial portuguesa. Depois dos filhos desta terra sentirem-se sufocados, sem liberdade, tanto de pensamento quanto de atuação como agentes econômicos de uma forma aberta, acharam por melhor partir pela recusa da dominação colonial. E para tal, indo diretamente à pergunta, é que sim. Por quê? Porque vem de quem é que acha que há sim um atraso de crescimento socioeconômico e posteriormente o desenvolvimento dessa região, embora que alguns dizem que é um projeto que já vem desde o período colonial, mas a efetivação desse projeto é do governo angolano. Se existe governo angolano, é fruto da independência. Antigamente não existia. Existia um governo português que tinha sob seu controle todo o território que hoje se chama Angola e mais outras colônias que estão dispersas no continente africano e até asiático. Certo? É fruto, sim, da independência. Pois sem independência não teríamos um presidente que decretaria que essa seja uma parte, uma subdivisão em termos de província. É sim um ganho da independência. Muito bem. Em 1965, a Angola conquistou a sua independência. Por que estamos a falar da independência mesmo? Mas a pergunta é, no seu ponto de vista, quais foram as maiores transformações que o país enfrentou logo após o marco histórico? Muito bom. A transformação social é isso? Sim, transformação social. Exato. Falar de transformação, que após a independência, as transformações sociais e não só, que o país vem vivenciando. A princípio, porque estamos a falar mesmo da independência desde a data de 1975. A princípio, antes de 1975, temos a data de 1961, que a nível de África identifica-se como a data das independências, ou da independência de África. E renasce nesse momento os movimentos sociais, movimentos esses que a posterior hoje tornaram-se movimentos políticos, movimentos esses que cultivaram um sentimento ao próprio cidadão angolano, ao próprio angolano, de defender uma causa justa que hoje temos como benefício deste país, que é Angola, uma Angola livre. No entanto, as transformações, a princípio, após dessa unificação de todos os angolanos, ser de alguma forma vilipendiada por parte de quem tinha um certo interesse este que feriu com os princípios coletivos. Agora surge aqui uma das grandes transformações, que é o quê? É a conquista de um Estado. Ou seja, para que exista um Estado, era necessário que tivéssemos um governo. E por se tratar desse desafio, dessa conquista, surgem aquilo que nós conhecemos, que é a Guerra Civil. E a Guerra Civil, por sua vez,
impacta diretamente aquilo que é o desenrolar normal daquilo que seria um Estado unificado, um Estado com princípios democráticos, um Estado com princípios consolidados, porque uma vez trata-se de filhos que se desfazeram dessa vassalagem do colono. Daí que, fruto desse desentendimento de interesses entre as partes, surge uma das grandes transformações que impactou diretamente a vida dos angolanos, que é a Guerra Civil. E a Guerra Civil, como bem sabemos, infraestruturas, a vida dos angolanos foi adiada, ou então a vida dos angolanos sofreu rupturas. E, portanto, essas transformações impactaram outros fatores econômicos, sociais, migratórios, etc. Fatores esses que regridem com o normal desenvolvimento de Angola, mas que Angola continua a crescer, mas não desenvolveu. Daí que isto impacta de forma transversal aquilo que é o desenvolvimento, ou seja, o desenrolar da Angola livre ou da Angola independente conquistado. O papel que tiveram os movimentos populares e a sociedade civil quando falamos da consolidação, que papel que eles tiveram? Prontos, os movimentos sociais que de alguma forma se tornam movimentos políticos, eles na verdade surgem com um interesse, com um objetivo a atingir. Quando esses objetivos são atingidos, esses movimentos consolidam-se. Consolidam-se no sentido de quê? De criarem estruturas, de criarem normas, de criarem regulamentos, de criarem aquilo que é o aparato do Estado. Só que esses movimentos anteriormente procuraram trazer aquilo que é a consciência. Trouxeram aquilo que é a consciencialização da população, do jovem, do povo angolano, no sentido de defenderem determinadas causas. Causas essas que não eram iguais, ou então não eram causas semelhantes a título de todos defenderem uma única organização. Daí que isto vai influenciar diretamente a política, vai impactar diretamente aquilo que é o desenrolar do desenvolvimento de Angola. Ou seja, se Angola não sofresse esse movimento, ou se não sofresse esse momento, até agora não existiriam os movimentos populares. Porque são esses movimentos populares que escorraçaram, de que maneira, o jugo da colonização. Daí que estes tiveram uma unanimidade, uniram-se no sentido de satisfazer aquela que foi a primeira intenção, que é o que? Existir um Estado. E depois de se consolidar essa ideia, estes trouxeram para o povo angolano aquilo que é o sentimento de pertença, tal como já disse anteriormente. E estes definiram o curso daquilo que é o país hoje que nós temos. A questão da democracia, por exemplo. Começou, não democracia como tal naquela altura, mas sim os sinais daquilo que seria a democracia do país que nós temos hoje, Angola. Quer dizer, de forma mais sintética e objetiva, Angola, ou esses movimentos partidários ou populares, fizeram parte da libertação de Angola, mas que tinham interesses definidos, porque por mais que eram movimentos, tinham interesses próprios. Sim. E esses interesses próprios é que colidiram e levaram até aos conflitos da Guerra Civil, e surge em 1991, se não estou em erro, os acordos de Bicesse, onde? Em Portugal. Daí que este acordo de Bicesse vai dar origem das primeiras eleições em 1992, que até por intermédio desses interesses que colidiram, não houve consensos para que Angola fosse, na verdade, democrática, mas que são princípios, são luzes daquela que é a Angola que nós temos hoje. Que herança Angola recebeu no momento da independência em 1975? Certamente. Normalmente falar de herança como tal, só recebe uma herança quem tem um valor a quem lhe dá aquela herança. E o povo angolano era tido como escravo. Não poderia receber
uma herança da potência colonial. O que na verdade foi como resultado ou consequência da colonização para Angola foi uma população menos educada, porque existiam no período colonial políticas de educação não inclusivas, mas eram apenas privilegiados à educação certas classes de pessoas, pois eles haviam estratificado a sociedade em camadas. Existiam lá assimilados, entre outros, que tinham que abandonar os seus traços culturais e o seu modo de vida para se assemelharem aos portugueses. Esses sim tinham o privilégio de ter certo nível de educação. Então, herança como tal do jugo colonial que Angola recebeu, não houve, pois quando falamos de herança estamos a falar de uma coisa benéfica. Pelo contrário, se o angolano achou que não estava bem, então parecia que não fornecia algo que era bom, que agregava valores à população angolana no que concerne ao desenvolvimento. Por isso, os angolanos em si acharam por conveniente partir pela luta armada e essa luta armada resultar na independência para que o angolano chegasse ao ponto de decidir o seu caminho e o seu ponto de chegada ao seu objetivo no que concerne ao seu desenvolvimento econômico. Pois existem vários problemas, mas esses problemas todos são de diversas áreas, são multidisciplinares. São problemas que qualquer especialista pode falar, pode comentar. Então, a herança como tal do colono, o povo angolano não recebeu. Não concordo tanto que recebêssemos uma herança, os nossos avós recebessem uma herança, pelo contrário, a nossa terra atrasou, pois a maior parte da população era analfabeta, era menos culta e não tinha como decidir. Essa é a razão que nos anos idos contam os nossos mais velhos de que com quarta classe a pessoa era administrador. Imagina agora uma quarta classe de agora ser administrador. Até que ponto, qual é o nível de conhecimento que uma pessoa com quarta classe tem para governar? Embora que sim, tinha impacto de governação, porque a dinâmica do mundo anteriormente era outra. Impactava de acordo com o momento, o contexto, mas na verdade não era o que o povo angolano precisava. O povo angolano não precisava que quem fosse para estudar na universidade ou outra coisa tinha que submeter-se a exigências do colonialista. Queria que fosse um povo livre de pensamento, de espírito, fazer o que lhe faz bem dentro da sua terra, como também a salvaguarda da sua identidade cultural. Obrigado. Eu posso reforçar? Sim. Em termos de herança, dá para reforçar no sentido que tem que ver com a herança, acho que após a independência ou da colonização? Depois sim. Quer dizer, ao alcance da independência. Sim. A herança, a princípio, nós ganhamos um modo de olhar Angola diferente. Nós, angolanos, ganhamos a maturidade de analisarmos Angola hoje de forma diferente como a anterior. Porque o colono, ele traçava objetivos subjetivos, ou seja, objetivos que interessavam apenas para eles. A título de exemplo, pode-se levantar aqui a discussão, por exemplo, da influência ou da alienação que o angolano teve parte da religião, por exemplo. Discute-se muito isso. A religião impacta diretamente a vida do angolano, mas que é algo benéfico, até a religião é algo benéfico, mas que foi perpetrado com interesse próprio. Mas hoje olhamos para uma Angola diferente no sentido de o angolano saber que até que ponto sofreu rupturas. Hoje o angolano consegue entender que, afinal de contas, o que pensávamos como quarta classe, como mencionou o economista, para hoje não garante impacto. Ou seja, o nível de acesso de informações que o angolano tinha não é o nível de informações que temos hoje. Certo? A nível tecnológico, a nível das telecomunicações, a nível da própria educação, a nível do acesso, da capacidade que o angolano tem hoje de, tal como estou aqui a argumentar a nível das redes sociais, do podcast do Remi Factos, livremente sobre aquilo que
em Angola daquilo que é a consequência da independência. Isso é uma herança. Hoje eu me sinto que sou jovem, que tenho princípios que já foram consolidados pelos primeiros angolanos, posso assim dizer os primeiros angolanos, porque também sou angolano. Então, a herança, ela, no meu ponto de vista, cinge-se nessa vertente do angolano sentir-se útil, sentir-se um capital humano, que tem algo a dizer com uma autoafirmação, quer a nível da própria Angola, como a nível regional e a nível do mundo. O angolano hoje tem identidade própria, então é uma herança. Ok, então o sociólogo afirma que os portugueses deixaram uma herança para os angolanos, é isso? Não, não é uma herança a título de que nos deixaram algo que nos beneficia de uma forma direta. Não. A herança em que eu me cinjo, caro moderador Remy Facto, é naquela questão de, se nós estamos a falar de algo positivo, é que houve algo negativo. É que o colono, ele defendia objetivos próprios, tal como dizia a princípio. Por mais que dentro daquilo que são as diplomacias existem interesses recíprocos e tudo mais, mas isso é apenas uma questão formal. Existem interesses próprios. Se o Remy Factos não satisfazer a minha necessidade, eu dificilmente também satisfazer as tuas. Então, o angolano notou que, afinal de contas, hoje, daquilo que era um sistema de relações, ou então que o português, não estou aqui a criar que o português é um monstro. Não. Mas sim estou a me referir naquela questão de subjugar alguém, retirar-lhe o poder próprio, no sentido de se autoafirmar. Hoje nós temos essa capacidade de entender que sofríamos esse rótulo. Então, a herança que eu tenho angolano hoje é da própria liberdade, de sentir-se que é capaz de defender, muito obrigado, de defender interesses diretamente do próprio angolano. Não é que o português nos deixou uma herança. Até podemos aprofundar outros aspectos. Até discute-se hoje que a Constituição da República é resultado da herança do português, mas não. É traço disso, mas que também teve envolvimento direto do povo angolano para que se discuta de forma mais direta sobre essa questão. Okay. Exato. Não é que o português nos deixou uma herança direta, não. Existem traços, sim, que o português deixou para o angolano. Sim, mas essa pergunta eu não sei a quem dar, mas quem estiver disponível está livre de responder. O que seria se os angolanos não criassem a decisão de dar corrida aos portugueses com katanas e machado? O que será de nós hoje? Prontos. Não seríamos o que somos, para começar. Não seríamos o que somos, tudo por quê? Porque não teríamos essa liberdade de pensamento, liberdade de decisão das nossas vidas como particulares ou indivíduos, ou então na coletividade. Não teríamos esse canal Remy Factos, não teríamos nem outra televisão que fosse da nossa vontade, mas sim todos estaríamos alinhados a seguir aquilo que era a vontade do outro. Então deixaríamos de ser seres humanos normais, porque por natureza o ser humano existiu para viver livremente. Mesmo a lei, quando é criada ou estabelecida no país, não vem reprimir o ser humano, vem apenas organizar a vida do ser humano em sociedade. Poderia repetir a questão? Sim. O que seria de nós se os angolanos não tomassem essa decisão de conquistarem a sua independência? A princípio, o termo independência é algo muito profundo. Independência trata-se de alguém que não depende. Para além dessa questão de liberdade, há quem é livre, mas depende. Ele é livre, mas depende. Mas falar de independência, estamos a falar de alguém que se autodetermina. Tem território, tem soberania, tem povo. Tem características próprias. Estado. E isso cria um poder, cria um status quo, que a sociologia fala de status quo, cria um poder, cria uma hegemonia. E o que é que depois vai surgir? Vimos que a história reza de que os angolanos se organizaram, olharam naquilo que é a sua identidade, por exemplo, usaram a música. A história reza isso. Sim. Usaram a música
como um sinal de comunicação, de informar aos angolanos de que estavam a viver uma subjugação. Ou seja, naquela altura, para ter acesso à língua portuguesa, era necessário que a pessoa, ou angolano, se submetesse à orientação do próprio português para aprender a língua oficial, que é mesmo o português que até hoje estamos aqui a expressar. Mas eles tinham aquela amabilidade, aquele amor à pátria de ensinar nas suas línguas, na sua cultura, na sua tradição, nos seus hábitos e costumes, aos seus autóctones, de que estavam a ser, na verdade, submetidos a uma realidade que não era do próprio angolano. Então, essa decisão foi certa. Se há consequências, consequências negativas, que, tal como eu disse a princípio, houve objetivos coletivos que depois tornaram-se subjetivos, mas é que o angolano naquela altura tomou uma decisão certa, porque senão continuaríamos, tal como disse o economista Sengua, a ser subjugados diretamente pelas colônias ou pelo próprio colono, criando colônias a nível de África. Obrigado. Então hoje estamos aqui com essa postura com Remy Factos. Muito obrigado, sociólogo Anastácio Gitaculo. Julião Sengo, economista, eu queria perceber, com o abandono de muitas empresas e quadros portugueses, será que isso afetou de uma forma ou outra a economia nacional? Certo, porque até o momento anterior, que tinha um monopólio, quer nas empresas grandes, médias e pequenas, eram portugueses. É que ostentavam de cargos de decisões. Quer dizer, eles tinham uma indústria precária, mas com a força de trabalho que era o próprio angolano. Ou seja, os operários foram os angolanos e, posso dizer assim, que as mentes eram os portugueses. O angolano não tinha liberdade de usar a sua mente para expressar a sua intelectualidade até o ponto de transformar ou criar. Fruto disso, conseguimos perceber que nós estávamos ausentes naquilo que é a nossa capacidade de produzir economia em Angola. Então, é fundamental, é importante até que o próprio português está a nos acompanhar, quero acreditar nessa via, entender. Sim, temos muitos seguidores. Exatamente, até isso é consensual, até o próprio português entende isso. A necessidade do angolano saber que produzir economia é com aquilo que nós temos. O angolano tem que decidir as políticas de criar uma economia sustentável de Angola. Porque tem que saber de onde vem o material para se construir indústrias. Porque não é produzir de forma como é que se diz, economista? Manual que teremos uma economia sustentável. Não. Então, fruto dessa ausência, o próprio angolano foi entendendo onde falhou e onde deve melhorar. Então, urge essa necessidade mesmo que isso acontecesse. Agora, sociólogo Gitaculo, então querem me dizer que atualmente é possível angolano contratar português e angolano faz, ou seja, desenha o projeto, por exemplo, né? Desenha o projeto e o português executa. Será que é possível? Já temos temos. Falo isso de boca cheia. Tal como eu disse, que em termos de troca de experiências, eu com o Remy Factos estamos aqui a interagir, estamos a trocar impressões. Certo. Temos assistido, ano após ano, angolanos a terem bolsas de estudos. Na medida que vão para o exterior, existem relações internacionais. É bem verdade que naquilo que é a capacidade da Angola, em termos de recursos minerais, recursos naturais, etc., as relações são recíprocas. E como também o próprio angolano já tem um know-how aceitável a nível de Angola, ou seja, temos uma inteligência aceitável, pois embora com algumas debilidades, é possível um engenheiro, um agrônomo, traçar um projeto e que venha a ser executado por um português. A título de exemplo, estamos aqui em Angola, estamos aqui em Kazombo, província do Mochico Leste. Quais que estão a construir as vias públicas de Angola? Qual é a mão de obra? A empresa é portuguesa, mas quais que estão a aplicar, ou quais que traçaram esse projeto? Mas não é pela orientação dos portugueses? Não, o angolano é que orienta. O português executa, ou seja, a empresa executa a ideia principal. Mas o programa é do governo angolano. O programa é do governo angolano, é do Estado angolano. O Estado angolano discute
e depois chega-se a uma autorização, ou seja, por isso, até não é à toa que existem concursos Certo. para que as empresas sejam avaliadas para procederem com um determinado projeto. É possível sim que um angolano trace um projeto e o português executar, tal como o português pode traçar e o angolano Também executar. É recíproco. Recíproco. Obrigado. Certo. Economista, qual foi o papel fundamental dos recursos naturais como petróleo, diamante, para sustentar jovens naquele período da independência? Bem, a exploração do petróleo vem desde tempos idos, tanto também como dos demais recursos. Mas como já... Como é que eles usavam? Como é que eles usavam? Depois de chutar os portugueses, então, os recursos nossos naturais de Angola, como é que era usado? Sim, até o momento passado, ou então até a data da independência, quem dominava sobre a economia era mesmo o colonialista. Mas depois de ter ganho a independência, quem decidia, quem criava políticas era o angolano, era o governo angolano, ou então Angola como Estado independente. Então, desde ali foram momentos difíceis porque tudo começava-se no zero. Embora que existiam alguns que trabalharam de uma forma direta com os portugueses, ganharam certa experiência, alguns tiveram bolsa de estudo, foram estudar engenharias lá fora, mas o processo era um pouco debilitado, porque era algo novo que tínhamos que fazer, tínhamos que aprender com os nossos próprios erros. E dali foi devagarinho e, como fez a introdução o nosso sociólogo, logo desde 75, eu digo sempre que Angola teve mesmo a sua estabilidade desde 2002, porque desde 75 até 2002, Angola mergulhou mais num conflito que não possibilitou um avanço melhor de Angola como país. Essa é a razão que, durante esse tempo todo, o angolano foi ganhando experiências até chegar ao ponto de ter decisões mais sábias. Até o momento, por exemplo, já temos uma refinaria que há bem pouco tempo a Sua Excelência, Presidente da República, João Lourenço, fez a inauguração em Cabinda. É mais um passo de que o governo angolano, ou então Angola, tem capacidade de decidir e de colocar em prática aquilo que lhe faz bem ou então que beneficia a sua própria população. Existem sim N elementos que são próprios na sociedade e que também nos servem de escola, que são falhas cometidas durante esse período todo. Eram necessárias porque sem falhas não podemos aprender, então com essas aprendemos e estamos no bom caminho para futuramente fazermos melhor. Exato. Continuar, Remy Facto, é uma alegria quando estamos aqui no teu programa, porque nos sentimos em casa. Igual Exatamente. modo, verdade. Olha, ir nessa vertente, nessa linha de reforço, quando questiona o uso dos recursos como o petróleo após independência. Nós estamos a falar de um momento em que Angola procura construir-se enquanto país, enquanto uma sociedade. Angola começa a enfrentar a ordem de Estado, onde deve satisfazer as necessidades do próprio angolano. Qual é a fonte de renda onde o Estado vai implementar, por exemplo, um orçamento? Começa-se a esses recursos, como o petróleo. E como sabe, nós não tínhamos refinarias. O Estado angolano foi obrigado a estabelecer relações internacionais com outros países. A título de exemplo, a China. Sim, China, França, entre outros, Estados Unidos da América. E fruto disso, é aquilo que estamos a dizer, que não trouxe apenas resultados positivos, mas por intermédio dessa decisão que foi necessária, surgiram também dívidas públicas. Tal como disse o economista, que nos servem de escola, temos que analisar isso com olhos de ver. Clínicos, certo. Clínicos, porque nós não podemos nos ater de que esses recursos não nos trouxeram também dificuldades, nos trouxeram dificuldades. O outro problema que enfrentamos até agora é que boa parte destes que são gestores
na sua plenitude, são mesmo angolanos, mas que têm influência ou têm impactos exteriores. Por quê? Nós até agora temos que estabelecer aquilo que disse tão logo que é uma felicidade, né? Foi-se inaugurada uma refinaria em Angola. O Estado angolano deve expandir mais para que esse discurso de 1975 até agora seja efetivo, porque nós temos dívidas, temos que produzir algo que é nosso para que os orçamentos hoje não tenham dificuldades, não tenham, que eu posso dizer, não tenham corda no pescoço. Esse é o termo que eu posso passar. Mas, sim, a gestão foi na base de criar esse orçamento resolvendo o problema do povo angolano. Penso que já estamos no fim, mas a conversa está sendo muito boa, boa mesmo, boa. Uma conversa totalmente, chamaria de uma conversa profissional. Mas vocês sabem que tudo que tem princípio tem sempre o fim. Mas falta mais alguns minutinhos. Sengua, eu queria perceber, né? Eu sempre, às vezes, aprendo muito com vocês, aprendo mesmo muito, mas muito com vocês. E quando estou com vocês, para mim tem sido uma oportunidade. Eu devo aproveitar as minhas questões. Quais foram os maiores erros, né, e acertos da política econômica logo após a independência? Ok, começo mesmo a responder. Há certos teóricos que dizem que com a guerra não se faz economia. Sim. Então, o maior erro que o angolano cometeu foi essa de não saber viver em diferença. Porque existiram 3 movimentos de libertação nacional e tudo iria bem se todos pensássemos Angola. Mas, por motivos inconfessos, alguns foram partir em procedimentos inadequados que atrasaram o nosso desenvolvimento. Então, essa é a razão que todos temos essa retórica de dizer que foi a luta de irmãos. Então, os irmãos deveriam apenas ter um único pensamento. E digo sempre que nunca nós, apesar de sermos diferentes, como disse o sociólogo no princípio, partirmos por uma prática errada. A diferença é sempre necessária em sociedade. Não podemos ser diferentes do ponto de vista ideológico-político, seremos diferentes na religião. Podemos não ser na religião, mas sim em família. Então, essa diferença deve ser aceita e ser achada como uma oportunidade de uma junção de ideias e levar a cabo aquela que nós temos como a nossa pátria, que é Angola. Então, por isso, para mim, o que me vem na mente, nunca mais a guerra, porque não nos beneficiou em nenhuma coisa. Não vivenciei, mas pelo aquilo que tentamos entender da guerra, não nos beneficiou em nada. Então, para nunca mais. Esse foi o erro mais grave que nós angolanos cometemos. Sobre aquilo que foi positivo, é chegarmos ao consenso, pois apesar de passarmos 27 anos de guerra, apesar de Angola passar 27 anos de guerra, chegou-se ao consenso que somos irmãos e não deveríamos fazer isso. Foi sim o alcance da paz e da reconciliação nacional, que é um processo que está sendo continuado até aqui, com o alcance da paz de 2002 até aqui, e juntos pensarmos apenas do desenvolvimento, cada um fazer melhor onde quer que esteja, pensando sempre no angolano como um irmão de Cabinda ao Cunene e de Benguela ao Mochico Leste, um só povo e uma só nação. Nos apegarmos a esse ideal do nosso poeta maior, que trouxe essa ideia tão profunda, não são meras palavras, são palavras de profunda reflexão, que nós devemos entender que apesar de tudo que nós temos como diferenças culturais e outras, somos apenas um povo e temos uma única nação, e tudo que vamos fazer deve ser em benefício da nação. Benefício da nação em que jeito? É fazer bem Angola, é fazer bem o angolano. Então, simplesmente assim. Caro Remy Factos, indo no cerne da questão, onde Angola acertou, onde Angola errou, no sentido de prevalecer a sua economia. Pronto, a princípio o erro foi de não existir mesmo o consenso naquilo que seriam os destinos de Angola. Porque passaria a ser o Estado angolano ou os 3 movimentos de libertação de Angola, falo aqui concretamente o MPLA, a UNITA
e FNLA. São esses 3 movimentos que a história nos ensina. Não vivenciamos, mas vivemos essa realidade fruto daquilo que é o acervo bibliotecário que os nossos mais velhos nos deixaram e a história que nos é contada diretamente pelos nossos mais velhos. Pois, embora um e outro venha dizer que existem ainda falhas nessa história, mas é isso que nós temos, é isso que nós conseguimos afirmar. A economia de Angola, ela começou a ter dificuldades desde que se estabelece mesmo o Estado angolano. Porque estamos a falar do Estado angolano a ser discutido por movimentos políticos partidários. Porque são estes que sentavam, ou que teriam sentado em parlamentos, teriam sentado em assembleias para se discutir onde e como e quando devemos explorar para que Angola seja sustentada economicamente. O que aconteceu é que nós começamos a recorrer para o Ocidente, para definirmos estratégias econômicas, para definirmos o que exportar, o que importar. Certo. Porque a nível interno, nós não tínhamos onde colocar indústria, porque senão o fulano, o Baltrano já teria bombardeado aquilo. Esses são os problemas. Começamos a ter saques. Começamos a criar movimentos não abonatórios naquilo que é o desenvolvimento sustentado de Angola. Ninguém conseguia cultivar. Empresas não conseguiam criar fazendas, etc. Porque economia é isso. No setor da agricultura, pescas, no setor de diamantes, petróleo, etc. Mas quando não há paz, dificilmente isso ser economia. É apenas uma confusão de economia. Não sou economista, não tenho uma expressão correta para expressar, mas isso é uma confusão da economia, porque ao mesmo tempo vai financiar armas, vai financiar outros movimentos ou vai financiar o povo? É mais armas. É mais armas. Então aquilo era uma confusão. O acerto foi o ano de 2002, tal como disse o economista. Hoje estamos aqui a discutir Angola sem medo de errar. E isso é um ganho. E hoje temos indústrias, temos empresas. Abaixo de nós temos aqui uma loja. É resultado. Hoje o Estado define naquilo que é o orçamento participativo, que o cidadão, enquanto exatamente, de contribuir naquilo que é o desenvolvimento de Angola. Então a economia de Angola vai nascer desta perspectiva. Obrigado. Com a contribuição do próprio angolano. A última questão é, não sei quem vai responder, mas seria bom se fossem os dois, tanto o sociólogo assim também como o economista. Hoje, olhando para trás, que lições econômicas Angola poderia ter aprendido ou seja, desde 1975, para evitar certas crises que viveu ao longo da sua história? Exatamente. As lições econômicas que poderiam dar sustentabilidade à economia angolana, entendo que seria a diversificação econômica. Falar de diversificação econômica era investirmos em vários setores produtivos, porque a nossa economia é petrodependente e quando oscila o preço do petróleo, do barril de petróleo no mercado internacional, aquilo nos afeta de uma forma direta. E não somente, mas também era qualificar sempre o recurso humano. Porque o Estado angolano, nos últimos tempos, tem investido bastante nas infraestruturas hospitalares e escolares. Agora, o maior problema que temos tido é de quem manusear os equipamentos. De quem, por exemplo, ser o promotor, o executor daquilo que o Estado está fazendo como infraestrutura. Então, eu concordo mais em 2 pontos, em 3 até. Primeiro, a criação de infraestruturas, principalmente rodoviárias, que interligam o país todo, e nas infraestruturas mesmo também a eletrificação e distribuição de água. São elementos fundamentais para qualquer processo produtivo e de escoamento. E vamos ao comércio, das zonas de produção para as grandes cidades que são zonas de consumo. E em segunda instância,
também investir no próprio recurso humano, capitalizar, deixar o homem ser recurso apenas, mas sim ser capitalizado, se tornar capital, valorizar. E, em terceira instância, expandir as políticas de desenvolvimento não apenas no setor petrolífero, mas sim nos setores como agricultura, exploração florestal, mineiro, entre outros. Hoje temos também um potencial turístico que deve ser bem aproveitado. Angola, em qualquer sítio onde você vai, há sempre algo que nos surpreende. Então seria também uma oportunidade soberana para tornar a nossa economia robusta. Carlos Remy, factos, olhar naquilo que são as crises que Angola vai vivenciar desde 1975 até a data presente, naquilo que é a sustentabilidade da sua própria economia. Quer dizer, aqui vamos cair na questão das heranças. Carlos Remy, factos, se Angola fosse independente há muito tempo, teria estruturas próprias para definir o curso da economia angolana. Pois embora, se pensares comigo, vamos olhar aqui em Angola, quais as províncias que produzem mais? Por exemplo, estamos a falar do Ambo, estamos a falar de Cabinda, estamos a falar de Bié. São essas províncias onde o colono, por exemplo, financiou projetos, deixou uma certa informação a essas pessoas sobre como produzir. E estes angolanos, por sua vez, até hoje, preservam e melhoram os procedimentos. Melhoram os procedimentos e deixam essa informação aos seus descendentes como fruto daquilo que é a sua capacidade de contribuir no desenvolvimento socioeconômico do país que hoje Angola. Ou seja, economia não surge do nada. É necessário que haja pessoas que entendam os procedimentos de produção. E a posterior disso, temos que ter angolanos que entendem que por mais que tenha poderio econômico, não defina aquilo que é o mercado. Não defina o mercado por si mesmo, porque tem um certo poderio econômico. O que estaríamos a ser a constituir aqui um monopólio e ao mesmo tempo uma anarquia dentro daquilo que é o normal funcionamento daquilo que seria a economia sustentada de Angola. O que Angola foi vivenciando desde 1975 até o momento atual. Existiam os monopólios, mas hoje esses monopólios começaram a sofrer reformas. E estas reformas, por sua vez, dão aso, ou seja, dão abertura a outros financiadores, a outras empresas, a outros jovens com interesse de desenvolver Angola. E boa parte desses são angolanos que vivem no exterior. São angolanos que vivem em outras realidades, que têm o receio de viver em Angola por questões de instabilidades sociais, políticas, burocráticas, administrativas. Todas essas instabilidades afugentam alguns angolanos. Esse pode ser um argumento que eu trago, mas que pode não ser uma total verdade, mas que requer uma certa reflexão, análise, se há aspectos que ferem com aquilo que é o normal curso do desenvolvimento socioeconômico de Angola. Até 2002 as pessoas começaram a ter acesso aos campos, máquinas começaram a ararar a terra para que se produza aquilo que é a questão da agricultura em grande escala e alimentar o cidadão angolano e evitar também aqui as desigualdades sociais, os problemas sociais a nível do país Angola. Um pormenor, já vou terminar mesmo. Se o Remy acredita que a crise, só se acredita a crise porque estamos a falar que existe uma população, existe um povo. Só há crise porque não conseguimos satisfazer a necessidade do povo. Aí sim, constatamos que há crise. Se o povo lhe é satisfeito esta necessidade, então é difícil entender que existem as crises. Já estamos no fim, né? Estamos no fim da conversa com estes dois ícones. Sou muito fã desses dois manos que estão aqui. Então, eu vou pedir a estes dois ícones mais uma vez para saber se algumas questões têm a colocar, as quais não solicitei a eles. Então, começo já com o economista Gedeão Sengua. Antes, porém, obrigado mais uma vez pela essa informação tão sábia junto ao sociólogo Anastácio Gitaculo.
E, na verdade estamos no fim, estamos mesmo no fim, já não vou falar a mesma palavra. Será que há uma questão a qual eu não solicitei, nem queria deixar no canal do Remifactos? Se tiver, então, Certo. estás à vontade. Sim, sim. Estamos no momento derradeiro. Resta-me, na verdade, agradecer porque foi um aprendizado maior com o meu homólogo, graças ao seu insulto positivo. Obrigado. Graças a ti que nos trouxe aqui, a gente pôde aprender bastante. Deixar também um apelo a todos que nos acompanham, compatriotas angolanos, em qualquer parte que estejamos, pensemos sempre Angola, tal como os nossos heróis também pensaram Angola, e nós não pegaremos nas armas para expulsar o colono. Eles fizeram isso, mas nós faremos diferente. Pegaremos nos instrumentos de trabalho a fim de desenvolver essa Angola, essa terra que a gente ama. Não podemos tudo atribuir ao governo, mas nós também temos que fazer algo. Temos todos responsabilidades repartidas. Então, dizer feliz 50 anos a todos os angolanos. O meu muito obrigado. Obrigado. Exato, também. Epá, é um júbilo cá estar e de felicitar também a todos que nos acompanham nesse exato momento, e juntos estamos a desfrutar dos 50 anos de independência de Angola, pois embora que ainda não estamos na data ideal, mas Angola já vem celebrando esta fase. Dizer que nós somos angolanos, o que nos identifica é o sentimento de pertença, o que nos identifica é o território, pois embora que nós somos um país multicultural, mas é fundamental que cada um de nós consiga perceber que por intermédio dessa variedade nós somos cada vez mais potencializados em termos de cultura, em termos de conhecimento, sabedorias estas que podem de alguma forma contribuir positivamente naquilo que é o desenvolvimento do país, da região africana e quiçá do mundo. Remifactos, hoje estamos a desfrutar da divisão político-administrativa, pois embora que há ainda céticos disso, mas é uma realidade e contra factos não existem argumentos. Isso para nós é benéfico. Dizer que está de parabéns, Remifactos, continuem a produzir matéria do gênero, e nós também estaremos em altura de responder naquilo que é da nossa capacidade e do que não é da nossa capacidade. Eu sempre já desconfiei. Exatamente. Exatamente. Então, é uma alegria de cá estar, todos nós estamos de parabéns, saímos a ganhar. Remifactos, só para dizer que és uma diferença a nível da província do Mochico Leste, a nível da região do Leste, és uma diferença. E continue com isto, vamos para frente. Mas graças a vocês, porque sem vocês também todos juntos não há Remifactos, não existiria. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, sociólogo Anastâncio Gitaculo, assim também o economista Gedeon Senghor. Obrigado mesmo de coração. Então, esta foi a conversa com dois ícones que eu já disse antes, que fazem parte do canal do Remifactos, estão sempre comigo e continuarão sempre a estar aqui no canal do Remifactos. Conversei com o sociólogo Anastâncio Gitaculo, também conversei com o economista Gedeon Senghor, porque todos nós somos fruto da independência nacional de Angola. Mais uma vez, por favor, subscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal do Remifactos. Quem sabe você será o próximo meu convidado, então fique com Deus.